Bem, gente do Contraprosa, hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Só foi piscar, já estamos no meio do ano. E agora, um outro pisca e vamos para o final do ano. Tudo passa muito rápido. E, minha gente, por falar nisso, vamos ver aqui no Contraprosa a parte escrita, o portal, as novidades que temos. Temos aqui, um artigo escrito hoje, falando sobre a questão do Bolsonaro, diante de Alexandre de Moraes. Tivemos ontem a transmissão ao vivo, inclusive, desse julgamento. Quem acompanhou aqui viu tudo. Temos ainda na nossa série Um Lugar no Sertão, e nós vamos retratar a belíssima e encantadora cidade de Anagé, onde o rio Gavião, que aparece muito na música de Elomar, passa do lado da cidade. E também temos uma matéria sobre os 1.200 dias da invasão da Ucrânia pela Rússia, um massacre que parece que não vai ter fim tão cedo. A Ucrânia resiste e, claro, temos muito mais mortos do lado russo do que do lado ucraniano, porque o lado russo eles fazem o chamado processo de moer carne humana. Então eles jogam lá 4, 5 mil soldados feitos malucos para tentar conseguir espaço, e muitos deles acabam morrendo. As baixas da Rússia já chegam a quase 1 milhão. Metade disso, evidentemente, próximo disso, pelo menos, metade disso são de soldados mortos. Uma coisa assim estúpida. A Ucrânia está em torno aí de baixas, em torno de 400 mil. Próximo disso, próximo da metade também de soldados mortos. É uma carnificina sem absoluto sentido nenhum. E que as nações do mundo, as chamadas nações democráticas, estão fazendo vista grossa, né? E estão querendo que a diplomacia resolva. A diplomacia resolve antes da guerra. Depois da guerra, ou você para o invasor, que no caso é a Rússia, ou então quem vai sofrer é o povo ucraniano. Aliás, já está sofrendo, inclusive. Mas vamos aqui, eu queria só rapidamente fazer um comentário sobre a questão do Bolsonaro, e assim que eu coloquei nas redes sociais aí o comentário, infelizmente, a polarização é inevitável. O pessoal que é de Lula, né, começa a falar a trancos e barrancos, sem controle de nada, sem sequer ter lido o artigo. E o pessoal de Bolsonaro, claro, fica xingando Alexandre de Moraes, e também, claro, os petistas, etc, etc. E eu não vou entrar nessa polarização para dar razão a um a outro, porque para mim os dois estão errados. Lula deveria encerrar o seu mandato logo e Bolsonaro deveria ir para casa, né? E aguardar o julgamento na casa dele e largarem política de lado. Porque, minha gente, a minha vida de professor e de jornalista e viajando por este mundo, e dos tropeços que eu já tive, dos tropeços que eu já levei, eu hoje costumo classificar o cidadão em 4 criaturas. Os sábios, que são aqueles que fazem coisas no mundo que acabam ajudando a si e ao mundo e às pessoas, né? Tem os ingênuos, que acabam fazendo coisas para o mundo, mas que ele acaba não levando benefício nenhum, né? E tem aqueles que são canalhas,
tem aqueles que são canalhas, que acabam fazendo benefícios somente para ele. O resto que se exploda. Está pouco se preocupando com o mundo. E só faz tirar do mundo. Sugar. São chamados carrapatos. Que se aproveita da bondade do povo para sugar. Entre eles, claro, a maioria entre eles está os políticos. Os políticos, vírgula, inescrupulosos. Esses das extremas, né? Ou extrema esquerda ou extrema direita. Como esse Trump aí que está fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. No final, só ele vai levar vantagem em tudo. Né? Bom, e por último, tem aqueles que a gente chama de estúpidos. Os estúpidos são aqueles que são manipulados por estes canalhas. Os estúpidos são aqueles que não têm noção do mundo em que vivemos, do perigo que é a polarização. Os estúpidos, eles acham que por eles passarem por uma experiência, por eles sofrerem determinada coisa, que aquilo ali já é motivo suficiente para ele sair fazendo de tudo o que não se deve fazer. Então os estúpidos são controlados pelos canalhas. E eu duvido que eles um dia possam parar para enxergar aqueles que são, no mínimo, ingênuos, né? E que praticam a bondade. Porque os ingênuos praticam a bondade, mas não trazem nada para si. Enquanto que os sábios praticam as bondades no mundo, mas também eles fazem coisas que também beneficiem a eles próprios. Por exemplo, um ecologista, por exemplo, uma pessoa que está preocupada com essa questão da natureza. Ele está fazendo uma coisa boa para o mundo, mas ele também está nesse mundo. E ele sabe que se a coisa funcionar, ele vai viver um pouco bem e melhor. Então esse é o sábio. Então eu não vou esperar nunca, de jeito nenhum eu vou esperar que lulistas e bolsonaristas fanáticos apoiem o que eu estou escrevendo aqui. Longe de mim, mas eu tenho absoluta certeza que o que eu estou fazendo será benéfico para vocês, para todos, inclusive para mim. E vamos seguindo para também falar sobre os processos. Minha gente, os processos, fiquem tranquilos, estão todos parados. Não saíram do lugar. E não esperem daqui até o São João notícias boas. Pode ser até que tenha. Pode ser até que eu queime a língua. Mas o forró já começou. Terminou o carnaval, deram uma trabalhada, uma adiantada. Agora o forró já começou. O forró já começou e tal. E eu duvido muito que essa coisa ande agora em junho. Mas logo que passar junho, e aí as festas serão localizadas, e esperamos que daqui para agosto tenhamos algum resultado, pelo menos até o final de julho. Por enquanto não tem nada para trazer para vocês. E por fim, uma boa notícia. As obras da BA 393 continuam devagar e sempre. Mas, por exemplo, a questão do recapeamento, aquela parte, a última camada de asfalto, que parou ali na entrada do Caboré, já está, minha gente, depois da farmácia. Depois da farmácia. Eu acredito que até o São Pedro já deve estar por aqui, em Heliópolis, porque só faltam 7 quilômetros. Eu acredito que deve passar aqui de Heliópolis nesse período de São Pedro. Sim, tem um pessoal que os feriados e tudo, mas eu acredito que no ritmo que eles estão, a última camada de asfalto deve chegar aqui em Heliópolis em breve. E, claro, seguir para Poço Verde. O ritmo do recapeamento está até bom. A obra lá no Tijuco,
A obra lá no Tijuco, eu acredito que está devagar por causa exatamente das chuvas. Que ali eles têm um trabalho melindroso, né? Mas eles estão adiantando, está indo, né? Já era para ter terminado, é verdade, mas com as chuvas, vocês sabem, o trabalho foi atrasado. Temos que ver isso também. Outro detalhe é que eu não estou vendo jeito de colocarem da entrada do Inchuí até a BR-110, eu acho que vai ficar sem acostamento, viu? Não sei não. Tô vendo ali, não tô vendo nada, né, que faça com que aquele acostamento apareça. Eu acho que eles vão fazer com acostamento até a entrada do Inchuí, daí até Poço Verde, né? A estrada vai ficar bem larga, com acostamento. Inclusive, o acostamento que eu imaginava ser essa base que está hoje aí, não vai ser. Será também recapeado. Então vai ser um acostamento, digamos assim, com asfalto, parrudo, o que vai impedir, lógico, que as chuvas façam aqueles buracos laterais na estrada. Esse lado bom, felizmente, do Inchuí até Poço Verde, acredito que vai ter um acostamento seguro. Agora, acredito que de Inchuí até a BR-110, provavelmente não teremos o acostamento, né? No ritmo que está, porque, pelo que eu estou vendo aí, a obra deve concluir lá para o final do ano. O governador deve vir aqui no período aí de janeiro e fevereiro para inaugurar. E ele vai querer inaugurar a estrada, a reforma do colégio, com certeza o colégio lá da Cajazeira, né? E não vejo como fazer esse acostamento, a não ser que quando terminarem a parte do Tijuco, a empresa resolva já ir fazendo o acostamento, e aí sim pode terminar junto com a estrada toda. Depois, vocês sabem, tem ainda a sinalização, que é uma parte aí que dura pelo menos de 30 a 40 dias. Então tem muita coisa ainda para fazer, mas a BA-393 finalmente parece que agora, daqui para o ano que vem, termina. Uma boa notícia, né? E como o pessoal falou aí, exatamente para que o governador ganhe novamente os seus fluidos eleitorais e consiga ir para a reeleição de forma contundente, né? Mas obra é obra, eleição é eleição, e a gente comenta depois. Então, é isso por hoje. Um abraço a todos vocês. Espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais. Dê um like. Se inscreva no canal. Estamos batendo hoje 6.050 inscritos. Mês passado tivemos 130 inscritos no canal. Se continuarmos nesse ritmo, em breve chegaremos aos 10.000 inscritos. Um abraço e até uma outra oportunidade.